Pronto. Bom, saudar aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras aí dos Correios, né? E demais trabalhadores do país. Nós estamos aqui com a nossa live do Sintect MG, né? Que acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas. Então, peço aí que o pessoal, todos os trabalhadores, acompanhem, né? Compartilhem o link dessa live, debates importantíssimos aqui para a categoria de Correio e demais trabalhadores, que compartilhe e convide as pessoas para participar aí do nosso debate. Bom, hoje o nosso tema é educação pública em tempo de pandemia. A importância desse tema, né, aqui para os trabalhadores dos Correios é justamente a gente ver que as categorias elas estão linkadas em uma só luta, né? Não adianta a gente travar uma luta isolada dentro dos Correios, sendo que outras categorias também estão travando as suas lutas. Então é muito importante a gente conhecer outras categorias, saber que essas dificuldades, na verdade, são as mesmas dificuldades que os trabalhadores dos Correios passam aí, não só em tempo de pandemia, mas nos ataques gerais aí feitos à classe trabalhadora, né? Eu estou aqui com dois convidados, né? Companheira Maria Dolores, que é representante de escola do estado de São Paulo. Companheira Dolores, que também é militante aí da luta pelo socialismo. Quero saudar aí, companheira, que vai fazer aí o debate com a gente. Seja bem-vinda, companheira Dolores. Quero saudar também o companheiro Paulo Henrique. O companheiro Paulo Henrique é coordenador do Departamento de Comunicação do Sindicato Único do Sindicato Único do Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação em Minas Gerais. É isso, Paulinho? Paulinho, né? Pra gente, né? Paulinho também vai fazer aqui o seu debate e mostrar para a gente aí toda a luta dos professores, né? Aqui no estado de Minas Gerais, contra os ataques que a categoria está sofrendo aí do governo Zema, né? Quero agradecer a presença dos convidados e também já estimar aqui melhoras para a companheira Denise Romano, né? Que era a nossa convidada aqui, né? O Paulinho está fazendo esse trabalho de substituir, né? A companheira Denise e fazer esse papel de fazer esse debate da categoria. A companheira teve um súbito mal, né? Mas já se recupera bem. Nós entramos em contato com ela, já se recupera. E aqui o companheiro Paulinho está com a tarefa de representar os servidores da educação aí de todo o estado, né? Bem-vindo, companheiro Paulinho. Bom, vamos dar início aqui ao nosso debate. Convidar primeiro aqui o companheiro Paulinho para poder fazer a exposição e explicar a situação dos professores aqui no estado de Minas Gerais, desses ataques que os servidores sofrem aí do governo Zema, né, Paulinho? Boa noite. Boa noite a todos os companheiros, companheiras, né, dos Correios e da classe trabalhadora que com certeza acompanha, né, essa live nesse momento. Agradecer aí a oportunidade de estar falando da educação, que é uma política que a educação pública, né, é importante, sobretudo, né, para os filhos da classe trabalhadora, né, e é importante a gente ter esse espaço, e o Sindicato dos Correios é um sindicato parceiro, um sindicato que está sempre presente na luta conosco. Hoje, a Denise, como o Robson colocou, teve uma crise de labirintite, mas já está recuperando. Ela tentou até o último momento, viu, Robson? Por isso que eu até te comuniquei mais tarde. Ela gostaria muito de participar dessa live com a gente, mas realmente para hoje não teve condições, né? Mas eu estou aqui para a gente fazer esse bate-papo, né? É um enfrentamento ferrenho que nós temos aqui com o Zema, né? A categoria dos Correios é uma categoria nacional, né? Enfrenta mais diretamente o Bolsonaro, né? E aqui, né, nós temos esse filhote do Bolsonaro,
né, que copia exatamente as mesmas políticas, né, na esfera federal, é um governante extremamente subalterno, né, sem nenhuma autonomia, né, que vem, né, pregando aí um Estado mínimo, né, políticas públicas mínimas, né, numa situação de pandemia, né, que nós precisamos, né, de um Estado máximo, né, para conseguir frear, né, e diminuir, né, as consequências dessa pandemia. Nós, hoje, qual que é a situação da educação em Minas Gerais? Nós temos o Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação de Minas Gerais, né, nós representamos a rede estadual, trabalhadores, professores, trabalhadores da secretaria, trabalhadores da superintendência, trabalhadores dos serviços básicos, né, da merendeira, do pessoal da limpeza, né, o conjunto dos trabalhadores em educação na rede estadual, e representamos também diversas redes, trabalhadores de redes municipais. E a gente sabe que muitas vezes os problemas, né, se repetem, principalmente, né, pelo mau exemplo que é dado pelo Zema, né, na esfera estadual. Mas, especificamente, os trabalhadores da rede estadual, nós conseguimos garantir, né, condições de preservar a nossa vida, né, através de uma liminar que hoje vigora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, quando o governo Zema ele ameaçava, né, com retorno gradativo às atividades escolares, primeiramente com o pessoal administrativo, né, e as primeiras pessoas chamadas foram justamente aquelas mais vulneráveis. Nós temos um pessoal que trabalha, os ASBs, né, muitos deles já estão aí em grupo de risco e foram convocados para fazer a limpeza, né, e a higienização das escolas, juntamente com o pessoal da secretaria, né, as ATBs e os outros trabalhadores administrativos, né, que não teriam também condição de desempenhar o trabalho remoto. Isso para preparar, né, a possibilidade da teleaula. Né? Eles estavam querendo implantar a EAD, né, para crianças do ensino fundamental, né, pessoas de educação básica, né, sem a menor preparação a toque de caixa. O que nós verificamos? Que, mais uma vez, né, dessa vez não só os trabalhadores, mas a comunidade escolar teria que se dirigir à escola nesse momento, né, porque mais de 700 mil estudantes não têm nenhum acesso, né, às mídias eletrônicas, né, não poderia acessar a escola à distância, né, muitas vezes não tem computador, né, quando tem, não tem internet, né, e o governo chegou a sinalizar, inclusive, o uso da rede pública de televisão, da Rede Minas, que durante a campanha chegou a pregar a extinção da Rede Minas, né, e nós verificamos também que ela está extremamente sucateada, falta de investimentos, ela atinge hoje, né, com as retransmissoras, né, municipais, ela chega a 22%, 23% do território mineiro. Então, também seria insuficiente. Então, essa política iria aprofundar a desigualdade regional e a desigualdade social, né, dos estudantes da rede pública estadual, além, né, de colocar em risco a comunidade, uma vez que os estudantes que não tivessem acesso eletrônico deveriam se dirigir à escola para buscar atividades. Ora, quem iria entregar essas atividades? Trabalhadores da educação. Quem iria recebê-los? Os pais ou os próprios estudantes mais velhos? Ou parentes desses? E aí nós teríamos um ambiente propício para a proliferação, né, da Covid-19 no Estado, né, que a gente sabe que hoje, talvez em relação aos estados, esteja controlado, né, muito em função da posição aqui de Belo Horizonte, né, nós temos que reconhecer que a prefeitura ela tem feito uma política de isolamento social,
mas, infelizmente, também, né, por uma subnotificação dos casos de Covid. Né? A gente verificar nos próprios cartórios, a gente verifica que os casos de morte já são o dobro das estatísticas oficiais. Né? E, fora isso, muitas pessoas estão tendo óbito declarado com outros problemas de saúde, né? Problemas respiratórios, de forma genérica. Bom, então, nesse momento, né, nós estamos, né, digo que nós não estamos, não existe o grevista e não existe o fura-greve, porque existe uma decisão do TJ, né, que foi provocada pelo Sindiúti, no sentido de proibir as atividades, né, à distância ou presenciais, né, embora o governo do Estado venha insistindo, né, com questionários, atentando contra a organização do trabalho, querendo que os trabalhadores respondam se estão em greve ou não estão, se irão entrar em greve ou não, né, após a derrubada da liminar, quer dizer, já até, né, prevê o futuro, que isso vai acontecer, né, e que se acontecer ou quando acontecer, qual a posição dos trabalhadores. E querendo que o trabalhador forneça um endereço eletrônico, né, o endereço eletrônico, seus contatos nas redes sociais, para que ele possa monitorar esse trabalhador. Né? Então, nós também esclarecemos isso no nosso site, no sindiutmg.org.br, colocamos lá todos os direitos dos trabalhadores, não é para ninguém entregar nenhum relatório, tá? Não é para ninguém declarar que está em greve ou não, porque não é um momento de greve, é um momento de suspensão das atividades escolares, né? E também, né, não é obrigado a fornecer, né, seus contatos das suas redes sociais, que essa é uma informação íntima, privada, né, e que o Estado não tem nada a ver com isso. Então, aqui são vários ataques, né, e eu, nesse primeiro momento, dar uma situada como que está o enfrentamento, né, nesse momento, né, mas é um governo que não paga o piso salarial, parcela o salário, atrasa os salários, né, nós temos uma parcela da categoria que não recebeu sequer o 13º de 2019, né, e hoje o governador anunciou que a segurança e a saúde receberão dia 15, né, mas não anunciou os demais trabalhadores, sobretudo nós, a educação, quando que nós receberemos os salários referente ao mês de abril, diz que não tem previsão. Né, e nós sabemos, né, que existem recursos do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, a nossa companheira também vai abordar, né, com certeza, e esses recursos eles são para a educação e estão sendo desviados para outras áreas, tendo outras destinações. Tem mais de 580 milhões lá. Por que não pagou o 13º para todo mundo ainda? Por que não tem previsão de pagar os salários dos trabalhadores da educação? Com certeza, né, ele declarou, né, assim como o Bolsonaro, o Zema que também declarou a educação como inimigo, né, e quer asfixiar a educação através, né, de estar asfixiando os educadores, né, e também de forma irresponsável, né, quer colocar em risco, né, a saúde não só dos educadores, mas de toda a comunidade escolar, né, de todos os mineiros nesse momento. Então, nós resistiremos, né, nós conseguimos, né, que a justiça reconhecesse nosso direito à vida no primeiro momento, e nós queremos também que haja reconhecimento do direito, né, básico, elementar de todo trabalhador, que é receber os seus proventos, que é receber os seus salários, né, e por isso nós estamos na luta, né, mais uma vez, né, com independência, com autonomia, e vamos resistir, né, em nome da vida e em defesa da educação. Acho que no primeiro momento seria essas colocações, agradeço. Bom, agradecer aí a exposição do companheiro Paulinho, né? Uma exposição clara, né? Da situação dos professores aqui no estado de Minas Gerais. E dizer que a situação em São Paulo não deve ser muito diferente da situação daqui, né? Dos companheiros e companheiras, professores e professoras, né?
A política, como o Paulinho colocou, é uma política do governo Zema de desmonte da educação mineira, né? Que segue uma linha do governo federal, do governo Bolsonaro, que é inimigo da educação, né? A proposta é desmontar toda a educação brasileira, toda a pesquisa, né, brasileira, e lembrar aqui a todos que estão nos assistindo aí que a live ela acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas, com um tema diferente para a gente poder debater. Lembrando que na semana que vem o tema vai ser saúde pública, né? E vamos confrontar ele com a situação do Correio também. Eu quero chamar a companheira Dolores para fazer a exposição sobre a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação do Estado de São Paulo. Boa noite. Boa noite, Paulinho, boa noite, Robson. Agradeço esse convite do Sintec, porque agora, mais do que nunca, a classe trabalhadora tem que se unificar nas suas lutas. A luta pela escola pública é de interesse de toda a classe trabalhadora, de todas as categorias, portanto, e nos Correios em especial é a luta dos servidores públicos, né, que estamos sendo gravemente atacados nesse período de pandemia. Já vínhamos sendo atacados e agora estão acelerando o processo de desmonte dos serviços públicos e de ataque aos direitos conquistados dos servidores, né? Aqui no estado de São Paulo, a situação da educação é muito crítica, porque nós já entramos nessa crise numa situação de precariedade muito grande, né? De defasagem salarial, precarização das condições de trabalho dos professores. Recentemente, em fevereiro, nós fomos brutalmente atacados pelo governo João Dória com a reforma da Previdência, né, que para ser aprovada, ele colocou tropa de choque, bomba, bala de borracha contra os professores e os servidores que estiveram na Assembleia Legislativa, e junto com a reforma da Previdência, que, né, a classe trabalhadora já sabe os seus efeitos, ainda tivemos alguns outros ataques que acrescentam um problema maior em relação aos direitos conquistados. Por exemplo, a possibilidade da transformação de salários em subsídios, né? Eu vou comentar um pouco isso mais para frente. Mas, na verdade, no estado de São Paulo, em 25 anos do governo do PSDB, nós temos, por um lado, o estado com o PIB mais alto do país, né? E um dos salários mais baixos pago aos professores. Estávamos, a partir de fevereiro, construindo uma greve com reivindicação de 29,25% de reajuste, que seria uma forma de equiparar os nossos salários com os salários de outras categorias que têm curso superior, que é a meta 17 do Plano Nacional de Educação. Os professores PEB 1, que a gente chama, que são os professores da educação, dos anos fundamentais iniciais, né, de 1º ao 5º ano, para chegar ao piso nacional da educação, eles estão recebendo um abono, e abono não é incorporado à aposentadoria e os demais benefícios que o salário tem. Então, quer dizer, nós temos o estado mais rico da federação, que não paga sequer o piso nacional, que já é baixo, a uma parcela dos seus professores, né? Nós temos uma outra situação muito séria, que o estado de São Paulo é o pioneiro no processo de privatização da educação. Então, o ensino integral e vários projetos que contam com parceria público-privada estão, a partir do governo do João Dória, começaram a se acelerar e há uma imposição, né, da reforma empresarial nas escolas. As escolas de tempo integral, por exemplo, elas representaram o fechamento de milhares de salas de aula em todo o estado
e dezenas de escolas, né? Então, o aumento da população gigantesco nos últimos 10 anos, e no estado de São Paulo a gente vivenciou o fechamento de inúmeras escolas, escolas grandes, e milhares de salas de aulas, isso num projeto de sucateamento e destruição e exclusão, né, da maior parte das crianças, principalmente as crianças mais pobres da educação escolar. Esse projeto de privatização tem a ver também com a imposição recente agora da educação à distância, né? A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, do ensino médio, junto com a reforma do ensino médio, prevê que uma parte considerável do currículo seja feito fora da escola, através de educação à distância ou outros mecanismos, que vai enxugar o currículo, né, vai criar um desemprego em massa para os professores e precarizar ainda mais, né, a qualidade do ensino público. E, considerando essa realidade e as várias formas que os governos vinham tentando impor esse novo modelo de educação, a pandemia veio a calhar para a imposição do ensino à distância como uma forma de treinamento até, de criar, né, condições de aceitação desse tipo de ensino remoto entre os professores, entre os pais, embora isso não esteja acontecendo, né, mas é uma tentativa de acelerar um processo que já estava no projeto deles, né? Antes de falar do ensino à distância, assim que a pandemia, né, chegou, nós tivemos aqui no governo do estado de São Paulo uma demora em tomar a atitude de suspender as aulas. Todos sabem que aqui agora, desde o início, né, mas agora a situação está se agravando, é o epicentro da contaminação no Brasil, principalmente pelo tamanho da cidade de São Paulo, e já está se espalhando para o interior, e o governo demorou, né? Foi preciso que o sindicato fizesse denúncias e criar uma certa pressão entre os professores para que as aulas fossem realmente suspensas. Desrespeitando a lei, né, foram antecipadas as férias e o recesso escolar, quando, na verdade, a lei determina que, diante de uma pandemia, as aulas sejam suspensas e retomadas depois, né, de uma forma com respeito aos alunos, com a reposição adequada e tudo mais. Então, toda essa situação que nós estamos vivendo, não só no estado de São Paulo, mas em todos os estados e municípios, de imposição do ensino remoto, ela é ilegal, ela é inconstitucional, ela fere os direitos à educação de qualidade. A educação à distância não pode ser imposta como única alternativa, ela pode ser colocada, isso a partir da lei, como um complemento à educação presencial. Essa educação à distância está excluindo as crianças mais pobres, está excluindo grande parte dos estudantes brasileiros que não têm acesso à internet, não têm os equipamentos próprios. Os professores estão sendo massacrados com uma rotina absurda de trabalho, sem ter sido preparado, sem ter sido treinado, e pior, sem os equipamentos necessários, porque o governo não forneceu, e é de sua obrigação fornecer. Logo no início da suspensão das aulas, uma das primeiras medidas do governo João Dória foi a demissão, o rompimento do contrato com empresas terceirizadas e a demissão de milhares de trabalhadores que trabalhavam na limpeza, no fornecimento da merenda, transporte escolar, os cuidadores das crianças com necessidades especiais. Essa medida gerou desemprego e colocou na vulnerabilidade econômica milhares de famílias, né? É importante a gente ressaltar isso, porque há uma ideia de que
por ter defendido o isolamento social e ter entrado no embate com o governo federal em relação a essa questão, o governo João Dória está cuidando dos trabalhadores e não está. Na verdade, assim como está acontecendo em todo o país, há um oportunismo político e econômico de se aproveitar da pandemia para acelerar os processos de desmonte dos serviços públicos e para fazer os acordos com as empresas que vão lucrar. No caso do ensino à distância, nós temos grandes corporações que têm muito interesse, não só em colocar suas plataformas, vender, para as secretarias de educação suas plataformas digitais, mas também o comércio de dados de pessoas. Empresas como Google, Facebook, elas lucram com os dados das pessoas. E são dados de alunos, dados de professores que estão sendo fornecidos gratuitamente para eles. Então, é um grande negócio. Nesse momento de crise, alguns vão perder, muitos vão perder, mas os grandes conglomerados e as grandes corporações têm muito a lucrar. Então, os professores estão vivendo essa situação de uma pressão muito intensa, de não saber como se defender, porque em Minas havia situação de greve. Aqui estamos em quarentena, isolados para fazer uma luta coletiva e sendo oprimidos, por uma imposição totalmente ilegal. Há possibilidade de recursos na justiça, mas os trabalhadores estão muito inseguros. Nós temos 20% da categoria com contratos precários. Os professores contratados não têm direito a nada, muitos não conseguiram pegar aula, não abriram o contrato ainda, não tinham aberto o contrato ainda em 2020, estão sem salários. E aí a gente tem, muitos estão dependendo de cestas básicas, fornecidas pela sociedade, pelos sindicatos, e não sabe o que será do seu futuro, até o final do ano, até o fim dessa pandemia. Então, isso gera uma insegurança muito grande e acabam se submetendo a essas imposições ilegais, que diz respeito, inclusive, à realidade dos alunos e à função fundamental da escola pública, que é garantir educação presencial de qualidade para todos e garantir a igualdade nas condições de acesso. Nós não podemos oferecer uma educação que seleciona alunos. É o mesmo que aconteceu quando o Estado suspendeu a merenda escolar. As verbas para a merenda escolar já estão nos cofres de estados e prefeituras. Ao romper o fornecimento de alimentos e substituir por um cartão alimentação, uma bolsa merenda, o governo João Dória desrespeita também uma lei que foi criada emergencialmente no dia 1º de abril, para que as crianças todas tenham direito à merenda. E já a Bolsa Merenda oferecida pelo governo, ela atende apenas as crianças que estão inscritas no programa Bolsa Família ou comprovadamente numa situação de extrema pobreza. Eu vou só controlar meu tempo aqui, que eu... Então, concluindo, para depois a gente estende a conversa, essa semana foi aprovada a ajuda emergencial aos estados com a contrapartida de congelamento dos salários dos servidores, que representou mais um ataque. Sobre isso, nós temos que pensar o seguinte: ontem houve uma comemoração, que talvez os professores fiquem de fora, conforme os parlamentares de esquerda defenderam no Congresso Nacional. Mas, ainda que fiquem de fora dessa determinação, aqui no estado de São Paulo, a possibilidade de haver um reajuste salarial através desse governo João Dória é mínima, porque ele já
quando aprovou a reforma da Previdência, aprovou a possibilidade de transformar salário em subsídio exatamente para criar um plano de carreira em que terá aumento quem optar pela transformação do salário em subsídio. E aí fará prova a cada 2 anos para ter esse aumento, perdendo o direito a quinquênio, sexta partes, as gratificações. Quem não optar por essa transformação de salário em subsídio, ficará com o salário congelado para sempre. Só terá o direito às gratificações e aos planos de carreira que já existem, que são os quinquênios e a sexta parte. Então, já é uma situação muito dramática dos professores, né? E que tem piorado com a pandemia. É isso. Bom, muito obrigado, companheira Dolores, né? Fazendo aí a exposição, e a gente vê que a situação dos professores mais parece um filme de terror, né, gente? Porque o ataque à educação é muito grande, né? Estou vendo aqui, tem vários comentários aqui, né? Deixa eu ler alguns aqui. Companheira Marcele, mandando um abraço para todo mundo aqui. Rodrigo Schneider, para eles gastar com a educação pública, colocando que para gastar é perda de dinheiro. Cleide Donária, tem aqui Tiago Rodrigues, Rosane Cordeiro, coordenadora aí do Sindados MG, né? Importante categoria de processamento de dados. Amanda Corsino, que é presidente do Sindicato dos Correios do DF também, fazendo sua participação. O Pereliene Novaes, da UNB, Brasília. Trabalhadores de vários estados. Companheira Beatriz Cerqueira, deputada, né? Colocando aqui, muito bom o debate. Ela que é dessa categoria, né? De professores. E tem aqui uma pergunta que vai aqui para o companheiro Paulo. Primeiro explicar aqui, né, gente, que a companheira Denise Romano, para quem entrou depois aí, né, Paulinho? Paulinho está representando aqui o Sindiúti, a companheira passou mal e não pôde estar aqui com a gente, mas está bem representado aqui pelo companheiro Paulo Henrique, que já fez a sua bela exposição e vai responder mais algumas perguntas aí para os internautas, né? E é importante dizer da importância desse debate aqui para nós, trabalhadores de Correios, que mostra, né, que a saída da classe trabalhadora é unificar a luta, né? Nós que vamos ter campanha salarial esse ano, né? Vamos ter campanha salarial devido a uma decisão aí do STF que atacou o nosso plano de saúde e também o nosso acordo coletivo de trabalho, né? Dia 1º de agosto, a data base dos trabalhadores dos Correios, nós temos que organizar a categoria para fazer a campanha salarial. Então, já deixar a dica aqui, pessoal, esquentando os motores para a gente fazer todo esse trabalho, né? Paulinho, tem uma pergunta aqui, que é a seguinte, que é o Tiago que fez, que é perguntando qual que é a relação do ensino à distância com a privatização da educação. A sua consideração sobre essa situação de ataque aí, né? Do EAD e a privatização da educação. Bom, obrigado aí pela pergunta, todos estão acompanhando. Nós tivemos agora recentemente, né, promovemos também um debate com o professor Daniel Cara, e nós chegamos a vários elementos aí que estão colocados, porque a EAD, ela forma conteúdos, né, que podem ser vendidos. Uma vez que você grava uma aula, você já não tem mais o controle de como ela será usada, né, em qual contexto de aprendizagem, né, que ela será utilizada. E você, né, vai ter esse material também, né, pode ser fornecido pelas grandes empresas
né, que estão de olho no mercado da educação, né, como a Croton, entre outras empresas. Então, a gente sabe que, através, né, já existe hoje a privatização pelas beiradas, né, o mercado dos livros didáticos, para didáticos, e agora, né, com outras plataformas aí, né, também, né, que pode ser introduzido, né, iniciativa privada dentro, né, da escola pública. E nós também temos aí uma retirada da autonomia docente, né, em sala de aula. Muitas vezes, né, a gente vê aí iniciativas nesse sentido, né, de tentar silenciar os professores, né, e aquele conteúdo vai ser feito de uma forma padrão, do Iapoque ao Chuí, né, sem considerar, né, as diversas realidades, né, que nós temos pelo país, sem construir, né, esse processo de educação e aprendizagem, né, como nos ensinou aí, entre outros, né, o mestre Paulo Freire. Eu queria pontuar aqui duas questões brevemente, se me permite. A companheira Dolores apresentou aí as questões das demissões, né? Nós, no Estado, nós temos aí os trabalhadores, né, que passam, que não têm, não são concursados, né? Metade da nossa categoria, são os designados, né? Mas esse processo de contratação, ele acontece mais nas redes municipais, e nós tivemos uma ação em diversas cidades que estavam com esse processo de demissão de trabalhadores contratados. Nós tivemos aí, né, com uma grande parceira, né, o mandato da deputada estadual Beatriz Cerqueira, né, e conseguimos reverter em várias cidades esse processo de demissão. E uma outra questão que eu queria pontuar, né, que as ameaças aí de congelamento de salário, né, e de carreira dos trabalhadores na esfera pública, hoje, né, parece que já tem o Alcolumbre chegou a ameaçar retirar os professores, né, das categorias que não estariam, né, a salvo, né, dessa política, né, já estavam garantidas as categorias da segurança e da saúde, né. Houve movimentos parlamentares de oposição, do PT e de outros partidos de oposição, né, no sentido de introduzir também os trabalhadores da educação como um todo, né, nessa exceção, e o Alcolumbre sentiu pressão, nossa categoria se mobilizou, todo o país, aqui em Minas Gerais, se sentiu pressionado, né, e parece que recuou, né, dessa decisão de retirar os trabalhadores da educação do congelamento de salários e carreira, né, por 2 anos. Eu, quando estava entrando aqui na live, eu estava acompanhando a notícia, o companheiro Rogério Correia, que também é professor, né, também defensor da educação, né, já estava, né, anunciando, né, mais essa vitória nossa. Agora, infelizmente, né, outras carreiras, né, do serviço público, em todas as esferas, né, vão sofrer, né, com essa atrocidade. Nós sabemos que era o momento agora de repartir a riqueza, de imposto sobre grandes fortunas, né, sobre dividir aí o Brasil, é um país rico e desigual, extremamente desigual, um dos mais desiguais do mundo. Nesse momento era hora de nós dividirmos a nossa riqueza. E, infelizmente, mais uma vez, querem vitimar os trabalhadores, tanto do setor público como também do setor privado. Obrigado aí pela pergunta. Continuamos. Bom, agradecer aqui o companheiro Paulinho pela resposta, né? E dizer aqui, gente, vocês podem fazer perguntas, mandar aqui para a gente poder colocar aqui para os nossos expositores darem aqui as suas opiniões sobre os diversos temas, né? Dizer aqui que o pessoal os estudantes da licenciatura, né, em Educação no Campo, da UNB, que também é um setor muito atacado, né, estão aqui participando do debate. É um momento de conjuntura desafiador para esses estudantes, né,
devido à situação do governo. Tem uma outra pergunta aqui, né, que nós vamos fazer para a companheira Dolores, que é o seguinte: e o Enem 2020? Como é que fica com essa pandemia? Será mantido o calendário? É uma dúvida geral dos estudantes aí em todo o país, que também estão participando aqui, que estão levantando aqui essa bola, né? Vamos lá. O ministro da Educação não só falou que vai manter o calendário do Enem, como também tem feito várias declarações de que as aulas teriam que voltar, né? Nós temos um governo extremamente autoritário, que mostra seu viés fascista cada dia mais claro aí na sociedade brasileira, e a pressão contra o isolamento, né, e a tentativa de criar uma certa normalidade, principalmente na educação, que aí entra o ensino à distância, também faz parte dessa tentativa de se criar uma normalidade no calendário e, ao mesmo tempo, criar um desejo de que as aulas voltem logo para acabar esse sofrimento que famílias e professores estão vivendo com essa imposição. E essa estratégia de manter a data do Enem, primeiro, faz parte dessa pressão pelo fim do isolamento. E segundo, se acontecer mesmo, e vai prejudicar extremamente os alunos da escola pública, a gente tem que ter em mente que o Enem já é elitizado, né? Nós temos uma quantidade mínima de alunos da escola pública que conseguem as melhores vagas nas universidades públicas, até porque as vagas são poucas, são insuficientes. A grande maioria dos filhos da classe trabalhadora no Brasil estão no ensino privado, no ensino superior privado, né? O ensino superior no Brasil é essencialmente privado. Então, as vagas das universidades públicas ainda são insuficientes para a demanda, e o Enem ainda é uma prova extremamente elitizante. A gente sabe, os melhores colégios com as prestações mais caras preparam os alunos para as melhores vagas, os melhores cursos. E o que a gente tem que fazer agora, contra essa decisão e contra todas essas imposições que prejudicam a grande maioria da população que precisa da escola pública, é a pressão, e nós vamos ter que encontrar as formas para isso, né? Acho que esses debates, as lives, as denúncias através das redes sociais, a rejeição ao ensino à distância, que está sendo generalizada, a imprensa está sendo obrigada a falar sobre os problemas que isso está gerando, sobre a exclusão que isso está gerando. Isso tem que criar um clima de rejeição a essa situação. Os trabalhadores têm que exigir o direito à quarentena, exigir o direito ao isolamento social, exigir a proteção financeira e não aceitar que sejam prejudicados por uma ou outra determinação de um governo genocida que despreza os trabalhadores, que está jogando todo mundo a arriscar sua vida na contaminação e que prevê já a destruição da universidade pública. Nós vimos todos os ataques, as grandes mobilizações do ano passado foram em defesa da educação, principalmente das universidades públicas, tremendamente atacadas pelo Weintraub, o ministro da Educação. E ele mantém essa política, inclusive agora nesse momento da pandemia. Então, nós precisamos denunciar isso e rejeitar isso, né? O Enem tem que ser adiado, assim como todas as atividades escolares terão que ser adiadas para serem retomadas após o período da pandemia. Muito bem, companheira Dolores.
É isso aí, pessoal. Lembrando que a nossa live ela acontece toda quarta-feira, né? Às 19 horas. Peço aí para o pessoal curtir aí as nossas páginas, né? Compartilhar. Esse debate vai ficar gravado também para quem quiser verificar depois, né? Posteriormente. E lembrar que o próximo debate ele vai ser sobre a educação, educação, a saúde pública, né? Que está aí também na linha de frente, assim como os Correios, assim como a educação, assim como vários outros trabalhadores que estão na linha de frente aí dessa situação da pandemia mundial. Bom, eu quero aqui dizer, vários trabalhadores, né, estão mandando aqui perguntas, vários trabalhadores dos Correios, né, várias pessoas, né? Vários trabalhadores dos Correios, né? Vários trabalhadores de outras categorias, companheiros da Fintech, Federação Nacional, mandando aqui, parabéns pelo tema abordado, né? E vários trabalhadores de diversas categorias, né? Entrando aqui nesse importante debate. Eu queria ir aqui para os nossos encaminhamentos finais, dizer que a relação da educação com os Correios ela é uma relação intrínseca, né? Uma relação que anda aí lado a lado, né? Dentro desse debate das categorias nacionais. E a gente convidou aqui justamente os companheiros da educação para a gente fazer esse debate em conjunto, porque, na verdade, os ataques que a educação sofre são os mesmos ataques que os Correios sofrem, que são os mesmos ataques que os petroleiros sofrem, que são os mesmos ataques que metalúrgicos, processamento de dados, né, e demais categorias sofrem. E, por isso, a gente tem que fazer uma unificação para construir aí uma luta conjunta, né, diante de todos esses ataques do governo federal, dos governos estaduais. Bom, eu quero pedir aqui para os companheiros pudessem fazer suas considerações finais. Vou passar, pode começar com você, Paulinho? Fazer as suas considerações finais aí para o nosso público espectador. Vamos lá. À vontade. Primeiro agradecer, né, uma iniciativa importantíssima do Centec. Acho que vocês abordam aí não só a questão, né, corporativa imediata, que é importante, né, mas também, né, todas as políticas que afetam a vida dos cidadãos, né, dos trabalhadores, né, e dos filhos da classe trabalhadora. Né, levar também até vocês um reconhecimento, não só meu, mas de toda a nossa categoria e a importância dos trabalhadores do Correio, né, para que a gente tenha, né, uma política pública, né, eficiente, de entrega, que vocês exercem aí com dedicação, e a gente sabe que em condições totalmente adversas. Né? Agora, nesse momento aí de pandemia, estão junto aí com os trabalhadores, né, fazendo o seu papel e prestando esse serviço, né, de qualidade, né, para a população brasileira. A satisfação aí estar conversando também com a Dolores, a gente vê que muitos problemas, né, da educação a gente constata na prática, né, porque em teoria a gente já sabe, né, mas que são os mesmos, né, principalmente dentro da nossa categoria de educação. Eu ouvi a Dolores falando aí do caso da proposta, né, do governo de São Paulo, é exatamente o que o governo do PSDB fez aqui em Minas também, implantou subsídio, nós somos contrários, conseguimos conquistar um plebiscito para definir se nós iríamos aderir ou não, né, ao subsídio. A imensa maioria da categoria foi contrária, né, e ainda assim, né, depois ele aplicou o subsídio para quem tinha optado inicialmente, né, e depois obrigou a todos a
aderirem ao subsídio, esmagando completamente nossa carreira. Né? Só para explicar aí para quem não é do serviço público, é pegar todas as conquistas aí, né, dos anos, os quinquênios, né, e colocar isso tudo, né, como uma única rubrica, né, e a partir daí você não tem mais nenhuma dessas conquistas, né, de décadas, né, da nossa categoria. Então, o piso passa a ser o teto, né, da carreira. Aquele que está entrando na carreira vai ganhar, aquele que está terminando, se aposentando, né, vai ganhar o mesmo tanto que aquele que está entrando na carreira. Né? E essa ameaça aí que começa com os elos mais frágeis, né, dos terceirizados, dos contratados, né, daquelas pessoas que não têm um vínculo, né, de um concurso público, né, e vai avançando, né, as ameaças sobre toda a categoria. Aqui em Minas Gerais, nós vencemos o subsídio ao derrotar, né, também eleitoralmente, né, o governo do PSDB. Conseguimos também avançar, né, na conquista de uma melhoria salarial, né, nos anos de 2015, 2016, né, e que correspondeu a mais de 50% de ganho real, né, e conseguimos também fazer com que os concursos voltassem a acontecer, né, e hoje a gente tem quase metade da nossa categoria concursada. Mas isso, né, infelizmente, com o golpe de 2016, né, com a posterior vinda do Zema aqui para Minas Gerais, né, esses avanços estão se tornando cada vez mais difíceis. E agora, sim, deixar uma mensagem de esperança, né, para a categoria trabalhadora. Nós temos que nos reinventar, né? Essas lives são fundamentais para que nós nos organizemos, né? Nós temos que descobrir novas formas de organização, né? E esperança e também, né, de coragem e de luta, né? Nós estamos nesse momento, em primeiro lugar, lutando pela vida, né? Fique em casa, não aceite coação para trabalhar nessas condições, né? A não ser, claro, aquelas pessoas de serviços essenciais, né? Sobretudo nós temos aí no setor público vários serviços essenciais, da saúde, de segurança, né? Entre outros nós já citamos, né? E fique em casa, né? Respeite a vida, cuide-se, né? Cuide do seu próximo, né? E nós vamos vencer, né? Primeiro essa batalha contra a pandemia e depois vamos continuar a nossa luta, né, cotidiana para garantir nossos direitos, nossos salários e emprego. Muito obrigado, né, a todos que participaram, ao Robson, ao Sintec, e estamos à disposição para outros momentos também poder contribuir, né, nesse debate. Obrigado. Bom, agradecer aí, companheiro Paulinho, né, toda a categoria dos servidores aqui da educação no estado de Minas Gerais, e chamar aqui a companheira Dolores para fazer as suas considerações também, né, para a gente dar os nossos encaminhamentos. Vamos lá, Dolores. Quero agradecer a essa oportunidade da gente fazer esse debate com o companheiro Paulinho do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, dos trabalhadores de educação, né, e junto com o pessoal dos Correios, nesse momento em que fica claro para a sociedade brasileira a importância dos serviços públicos, da escola pública, do Sistema Único de Saúde, que é universal, né, uma conquista da classe trabalhadora brasileira, que vinha sendo sucateado em nome da privatização e agora a população percebe a sua importância. A defesa das universidades públicas que estão defendendo, que estão realizando pesquisas para fornecer, em busca da vacina, do tratamento, equipamentos que possam salvar vidas nesse momento, né, de forma barata, que atenda aos interesses da população. São os serviços públicos que representam a força da classe brasileira, porque todos são conquistas
E tudo que a gente manteve até agora foi através da nossa luta, da luta do povo, pelo seu direito à educação, a educação das suas crianças, a educação superior, né, a educação no campo, extremamente atacado, como o Robson lembrou. A gente já tem projetos de destruição, fechamentos de educação de jovens e adultos, denúncias de escolas do campo que estão sendo fechadas. Quer dizer, todas as conquistas sociais importantes da classe trabalhadora nós estamos perdendo, e não é uma questão da pandemia, né? É importante a gente entender que a crise econômica, a crise sanitária, em decorrência da pandemia, ela agravou uma crise econômica que já estava na ordem do dia, né, na economia mundial. De qualquer forma, a burguesia já estava preparada. Nós sabemos disso principalmente com o golpe que vivemos em 2016 e a entrada de um governo, do governo de Michel Temer, que já iniciou aprovando reforma do ensino médio, foi a primeira medida que ele tomou ao assumir o governo, e depois toda a discussão da reforma trabalhista, das reformas da Previdência, como isso foi avançando para destruir os direitos da classe trabalhadora, para destruir as estatais, né, para jogar nas mãos das grandes corporações internacionais toda a riqueza nacional. Quer dizer, esse não é um projeto que se iniciou com a pandemia. A pandemia está servindo de pretexto e de momento oportuno para eles acelerarem esses ataques. E nós temos o outro lado disso, que é o lado positivo. A população, a grande maioria da população brasileira, sabe da importância dos serviços públicos e deve sair em sua defesa. Nós temos que fazer esse debate com a população agora. Né? Se, por um lado, os professores estão acuados, oprimidos e sendo obrigados a fazer as atividades de educação à distância, por outro, é o grande momento para fazer essa denúncia, né, do que isso representa, o que significa a privatização da educação. Nós temos empresários bilionários, né, bilionários, que estão lucrando com toda essa destruição, a partir da entrega de uma conquista da classe trabalhadora, que é a escola pública, nas mãos de parasitas, né, que vão pegar o dinheiro do povo, do imposto do povo, a partir das parcerias público-privadas. Né? Isso sem contar nesses detalhes do significado das empresas que trabalham com plataformas digitais. Então, é o momento da gente organizar essa luta, né, cada vez mais em conjunto com todas as categorias de servidores, e em defesa de toda a classe trabalhadora. Paulinho citou a questão dos contratados. Aqui, eles são 20% da categoria dos professores. É um número muito grande de trabalhadores que serão professores Uber no futuro. É isso que estava nos planos do governo, e a tendência é se caminhar para isso. Vai dar aula a hora que tiver e ganha por aquele instante que tiver na escola, e só, sem direito nenhum. Né? E isso envolve o projeto que já está colocado na reforma trabalhista e nas mini-reformas trabalhistas que vêm sendo aprovadas ao longo do tempo. Nós vamos ter que enfrentar toda essa situação. Agora é hora de proteger realmente a população e exigir o direito à quarentena, denunciar esse governo genocida e todos os governos estaduais que, embora com discursos políticos que tentam se desvencilhar do bolsonarismo, não estão fazendo uma política de proteção à população, e nos prepararmos para o que vem. Porque o pós-pandemia não será fácil, será de muita luta, e nós temos que estar organizados, unificados, né, discutir agora a derrubada desse governo pela ação dos trabalhadores e a retomada de nossa luta para o próximo período, na defesa de tudo que foi conquistado. Boa noite a todos.
Agradecer aqui a companheira Dolores pelas suas considerações. Lembrando que meu microfone estava aberto aqui, não sei se eu fiz algum barulho, mas agradecer, né? Eu quero, fechando aqui, para ir fechando a nossa live, eu queria primeiro estimar aí, né, melhoras em nome de todos os trabalhadores dos Correios, a companheira Denise Romano. A gente sempre teve nas lutas aí, né, Paulinho, em conjunto. Até trago a minha aqui, ó. Obrigado. Tá aqui, ó. Eu trago a minha aqui, viu? Tamo junto. Aqui. Bacana. A gente trata com muita estima os professores e professoras aí de todo o país, em especial os professores e professoras aqui de Minas Gerais, que a gente sempre está nas lutas em conjunto, e a gente deve permanecer em conjunto, né? E aí eu quero pedir licença aqui, porque tem uma pergunta aqui que é para mim. E aí eu quero pedir licença também para dar uns informes da categoria de Correio, que são importantes, porque o debate da educação, ela coloca, da importância da educação, ela coloca na ordem do dia uma unificação da classe trabalhadora, né? A gente vem buscando isso há muito tempo, porque somente as categorias unificadas vão conseguir dar a resposta necessária que a classe trabalhadora precisa. E assim como na categoria dos professores, a categoria de Correios também sofre com a negligência da direção da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que hoje tem um general como presidente indicado pelo governo Bolsonaro, e que continua negligenciando nas unidades, né, o fornecimento de EPIs necessários contra a contaminação do Covid-19. Com muito pesar que a gente informa aqui, eu, pelo menos, contei 12 mortes já de trabalhadores do Correio em todo o país. E a responsabilidade disso é da negligência da empresa. Quero denunciar aqui que em Brasília e na Bahia, hoje em Brasília eu fiquei sabendo que um trabalhador testou positivo numa unidade de trabalho e a empresa se recusa a isolar o restante dos trabalhadores. Nos próprios documentos internos da empresa, ela relata que quando um trabalhador testa positivo dentro do setor de trabalho, todos os outros trabalhadores devem ser isolados imediatamente. E todos devem ser encaminhados para fazer o teste. Isso está previsto numa orientação que ela soltou no dia 24, em seu primeira hora, 24/3, é o item 7. Então, é importantíssimo que os sindicatos possam cobrar esse isolamento de todos os trabalhadores, mesmo porque pode estar todo mundo contaminado. E como os trabalhadores dos Correios transitam pelas ruas, né, o risco de contaminação da população ele é imenso. Então, precisa, né, tem que jogar peso, tem que chamar a vigilância sanitária, tem que denunciar o Ministério Público do Trabalho, fazer o que for necessário para que esses trabalhadores, né, fiquem em isolamento. Eu recebi a denúncia, foi da companheira Amanda, hoje mais cedo, e estou falando aqui na live para os trabalhadores. A situação, teve uma pergunta dizendo qual que é a posição do Sintec MG quanto aos descontos dos contra-cheques dos trabalhadores que estão em trabalho remoto. A liminar do sindicato caiu? Não, a liminar do sindicato não caiu. O desconto dos adicionais, de qualquer tipo de adicional dos trabalhadores, ele é irregular nesse momento, e a gente pede aqui, a categoria aqui, mineira, que mande, todo mundo que teve desconto, mande para a gente, o desconto é ilegal, nós vamos anexar aí no nosso processo para cobrar, né, aí da justiça o cumprimento dessa liminar, porque a empresa, ela vai descumprindo e a gente precisa saber todas as informações, então a gente chama aqui que os trabalhadores mandem as denúncias do sindicato, nós estamos funcionando, o sindicato, estamos em plantão, em regime de plantão, fazendo setores de trabalho na parte da manhã com carro de som, fazendo denúncias, buscando, né, orientar os trabalhadores, mas o que a gente precisa mesmo
é organizar uma grande greve geral de todas as categorias. Haja vista que o governo Bolsonaro já colocou na ordem do dia a quebra, pouco a pouco, do isolamento. Então, quando o isolamento cair, todos os trabalhadores terão que retornar. E nós precisamos de chamar, porque é uma greve em defesa da vida dos trabalhadores. É uma greve, né, que a gente tem que debater muito com a população, porque para algumas coisas somos serviços essenciais, para outras o governo nos ataca. Nós estamos na linha de frente da privatização, que o Paulo Guedes já colocou novamente, os trabalhadores do Correio na mira da privatização, e privatização, ela quer dizer demissão de milhares de trabalhadores, ela quer dizer sucateamento, ela quer dizer a entrega do patrimônio público nas mãos dos capitalistas internacionais. Então, saudar aqui a participação de todos, tem mais alguns recados aqui, né? Companheira Lauana manda pela unificação de toda a classe trabalhadora, né? Companheiros colocando fora Bolsonaro e seu governo, por um governo dos trabalhadores da cidade do campo. Várias pessoas acompanhando aqui em todas as partes do país, e dizer que nós estamos solidários a todos os outros trabalhadores, a todas as outras categorias, e que nós vamos construir a nossa campanha salarial esse ano, né? De um jeito ou de outro, como o Paulinho falou, a gente tem que reinventar nosso modo de fazer organização, e esse modo aqui, via internet, é um modo essencial para que a gente possa organizar a nossa categoria para um embate que é necessário para a emancipação da classe trabalhadora. Então, quero agradecer aqui aos convidados, companheira Dolores, agradecer a presença do companheiro Paulinho, né? Estimar melhoras para a companheira Denise, agradecer todos que acompanharam aqui a nossa live, e dizer que na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 19 horas, nós vamos estar com outra live aqui, tratando o tema da saúde pública também, para a gente fazer esse debate com esses trabalhadores que estão na ponta e que estão morrendo também, né? Estão sem EPIs também, estão fazendo das tripas coração aí para cuidar da nossa população, só que o governo, ele mostra claramente que essa é uma política que só favorece, né, a burguesia. O capitalismo, ele é assim, né? Ele é um sistema que privilegia quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, principalmente num momento desse, fica jogado para poder, a própria sorte, para poder morrer aí em qualquer coisa. Então, muito obrigado. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Dolores. Obrigado a todos os telespectadores aí. Um grande abraço a todo mundo. Até quarta-feira que vem. Muito obrigado.